Acho que nem vale muito eu apresentar o Cássio, não vou ler a mini bio dele, vou me revoltar aqui, mas o Cássio é o presidente, fundador da Anjos do Brasil. Ele tem uma história muito bacana, um empreendedor de sucesso, um empreendedor que começou uma startup na faculdade, quando isso não existia ainda o termo startup, acabou sendo investido por um fundo de investimento, então ele conhece muito a dor de estar do lado do empreendedor, vendeu a empresa, se tornou investidor anjo e criou a Anjos do Brasil como uma forma de retorno para a sociedade, para o ecossistema, de tudo que ele recebeu de apoio ao longo de toda a carreira dele como empreendedor. Por isso, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, porque a gente acredita na causa do desenvolvimento dos países através da inovação e das startups e do investimento anjo. Então, eu deixo vocês com o Cássio para poder falar por que seguir em tendências está atrasado. Bom, obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Quem está assistindo ao vivo também. Acho que o que a Marita colocou, acho que é muito importante. Eu digo o seguinte, né? Se você está seguindo algo que já está acontecendo, né, a chance de você conseguir ter sucesso vai ser bastante difícil, como eu vou apresentar para vocês. O que você precisa fazer é o quê? É inovar. Né? E nós estamos na era da inovação. Acho que isso é muito claro para todo mundo. Né? A tecnologia crescendo exponencialmente, cada vez as coisas estão acontecendo mais rápido, né? De uma dinâmica mais acelerada. E eu acho que é importante vocês entenderem isso, entenderem como vocês podem construir os seus negócios de forma que vocês não estejam atrasados em relação a ele. Tá? Mas, como vocês vão observar, também não podem estar adiantados. Esse é o grande desafio. Vamos lá. Primeira coisa, eu queria perguntar para vocês, quem que já leu esse livro aqui? Dilema da Inovação. Pode levantar a mão, por favor? Alguém? Aqui? Ali? Mais alguém? Ninguém mais? Aqui, um aqui na frente. Ali do lado. Bom, estou vendo pouca gente leu, né? Então, olha, gente, isso é a Bíblia da Inovação. Tá? Então, obrigatório para quem está... Eu acho que para todo empreendedor tem que ler esse livro. Claro, vocês vão ler o livro e vão falar, pô, Cássio, mas esse livro fala de cases de grandes empresas. Ok, realmente é. Na época que ele fez o livro, foi baseado numa pesquisa que eles fizeram, foi baseado em cases de grandes empresas. Mas, como vocês vão ver, muitos dos princípios que estão aqui valem para vocês. Tá? Mas eu não vou falar muito da teoria aqui, não. Eu vou falar um pouco mais da prática, e um pouco até usando a minha experiência pessoal como empreendedor. Né? Muitos de vocês conhecem de mim pela Anjos do Brasil, como investidor anjo, mas, na realidade, a minha história é muito mais como empreendedor, como muitos de vocês. Tá? Primeira coisa, né, já foi falado aqui, mas eu acho que assim, esse é um aspecto fundamental que a gente precisa desmistificar de uma vez por todas. Né? Todo mundo acha que inovação é ter uma grande ideia. Gente, não é. Tá? Por favor, vamos tirar isso da cabeça. Tá? Inovação, pelo menos na minha visão, eu acho que de muita gente, não é a grande ideia. Tá? Acho que foi falado aqui anteriormente que alguém vende uma ideia, né, uma grande ideia a R$1, e é isso que vale. Né? O que vale é a execução. Mas como é que eu faço, então? Né? A pergunta que vem. Da onde que vem a inovação? Né? E, novamente, a minha percepção pessoal, isso vem da onde? Vem do insight, daquele estalo, né? De falar, puxa, olha só, tem uma oportunidade aqui, tem algo que precisa ser resolvido, né? Que ninguém está resolvendo bem eficientemente, não está dando a melhor solução. Então, é aí que vem a inovação, e as minhas inovações, os meus negócios surgiram disto. Tá? Eu vou contar um pouquinho deles, vou contar o primeiro. Vou contar da minha primeira startup, na época não se chamava startup, isso foi nos idos lá de 1986, como vocês podem imaginar, bastante tempo, mas era novo até aquela época, tá? Tinha 19 anos de idade, era um garoto ainda, estava fazendo faculdade. Mas antes disso até, eu comecei como assim, né, nesse mundo, né, mundo da tecnologia. Desde garoto, 13, 14 anos, eu aprendi a programar, numa calculadora que eu roubei da minha irmã aqui, da Maria Rita, 41C, aprendi a programar e comecei a programar, e fui para um computadorzinho, né, bem primitivo naquela época, como vocês podem ver, a memória fantástica de 2 kilobytes, né, para quem gosta de trabalhar com gigas, e assim foi indo. E naquela época surgiu um serviço, né, aqui no Brasil, chamado BBS, que era o Bulletin Board System, né, que era um precursor aí do que era, pode-se dizer, do que é a internet, não sei se pode dizer isso ou não, mas serviço de mensageria, troca de arquivos online. Né? E um problema que na época tinha é que faltava um chamado emulador de terminal, era um programa para poder acessar, equivalente ao que é um browser atual, né? Que equivalente ao Internet Explorer, um Chrome, era que podia mostrar na tela as informações lá que ele acessava remotamente. E eu resolvi desenvolver um programa desse, né? Desenvolver um programa que era um emulador de terminal.
E o que aconteceu? Tá? Naquela época surgiu um serviço que foi um dos primeiros serviços assim, públicos, formais, de acesso à informação online para o público em geral, né, que se chamava videotexto. Para quem deve ser o teu, né, ou minha idade, ou próximo à minha idade, ou mais que minha idade, deve talvez lembrar desse serviço. Né? Mas, enfim, é um serviço bem primitivo, como vocês podem imaginar, mas bastante útil. Né? Inclusive, posso dizer aqui, tem nosso patrocinador Bradesco, que foi o primeiro sistema de home bank que eu pelo menos conheço aqui do Brasil, foi criado por eles, que você podia entrar e consultar seu extrato da sua conta bancária pelo serviço videotexto aqui online, que na época foi uma revolução. Né? Então, aqui acontecia, as empresas elas queriam esse serviço. Para isso, na época, tinha que comprar um terminal desse tipo aqui, tá? Ou alugar, a Telesp alugava esse terminal, um terminal caro, importado, tá? Para poder acessar esse serviço e poder consultar o seu extrato lá. Né? E, enfim, depois começaram a surgir novos serviços, acesso à consulta processual nos tribunais, e assim foi indo. Né? Só que tinha essa limitação. Bom, o que aconteceu? Era a época que começavam os PCs, os computadores, né? No fundo começou com o Apple, depois veio o PC, e uma empresa, né, teve uma ideia de fazer, para você comunicar, você precisava do modem. Né? E ela resolveu fazer um modem interno, uma placa, para vender para os PCs. Só que ela falou, para acessar o videotexto, só que ela falou, sem o software, não adianta nada, eu vou ter a placa, eu vou ter o modem, preciso do software. E eles acabaram me achando por aquele emulador de terminal e vieram pedir para mim, Cássio, eu vi que você fez um emulador de terminal para a BBS. Você não quer fazer um emulador de terminal para o videotexto? Eu falei, faço, então, posso fazer. Aí ele virou para mim e perguntou, mas quanto você vai cobrar de mim, né, para fazer isso? Aí eu pensei com meus botões, falei, olha, está aí uma oportunidade. Né? Se esses caras querem software desse, outros vão querer também. Né? Aí vem um insight. Olha aí, tem uma oportunidade aqui, tem uma necessidade que não está sendo atendida, né? E vou aproveitar. E na época que eu fiz um software para rodar emulador de videotexto. Qual foi a minha grande inovação? Primeiro, era uma solução muito mais econômica do que aquele terminal. Né? Segundo, muito mais eficiente. Eu podia agora, né, imprimir, podia gravar o arquivo que eu baixei, enfim, tudo mais. Então, né, não ficava preso aquele terminalzinho, tá certo? E usei um modelo de negócio que na época não era tão comum, que era vender licença de software. Normalmente você contratava um software, alguém para desenvolver esse software para você. Eu falei, não, vou usar a licença. Então eu fiz minhas inovaçõezinhas, né, naquela época e tive um bom sucesso. Foi o meu primeiro negócio, a minha primeira startup, que me ajudou, né, a crescer e criar meus próximos negócios. Então, assim, esse é um exemplinho muito básico, muito simples. Claro, vocês vão olhar assim, muito antigo, né, mas que hoje em dia não mudou tanto. Quer dizer, eu digo assim, para todo empreendedor, veja o que está acontecendo à sua volta. Aí vão estar as oportunidades, né, que podem surgir, que vão ser para você realmente empreender um negócio de sucesso. E assim, se vocês pararem para ver, né, fazer um pequeno jabá aqui, quer dizer, eu falo assim, eu sempre fui péssimo em português, né, matéria que eu era terrível na escola. Tá? Acabei escrevendo aí 2 livros, colaborei com mais, não sei, livros, escrevi tantos artigos, né, me continuo achando um péssimo escritor. Mas por que eu fiz isso? Se não era nem uma habilidade minha. Tá? Porque as pessoas me pediram, Cássio, como é que faz para fazer investimento? Como é que eu consigo investimento? A Anjos do Brasil surgiu assim. Gente, eu não pensei, não tive uma ideia genial, vou criar a Anjos do Brasil. Não. Veio um cara lá de fora de São Paulo, pediu, pô, Cássio, estou querendo montar um grupo de investidor anjo aqui. Como é que eu faço? Né? Vou tentar pensar um jeito. Não é um negócio, né? Anjos do Brasil, vocês sabem, não tem fins lucrativos, meu trabalho é pro bono. Mas não queira, é um empreendimento como qualquer outro. E surgiu por quê? Porque alguém me solicitou. E assim foi. A Altivia também. Tudo isso veio porque as pessoas mostraram que tinha oportunidade. Né? Mas vamos lá. Então, resumindo isso aqui, eu queria fazer uma pequena sinopse, né? Aí, um pouquinho mais teórica. Na minha visão, ideia é uma coisa que a gente tem dentro para fora. Né? Até se vê a definição aqui, né, do que é ideia, eles falam representação mental de algo concreto. Quer dizer, é uma coisa que está aqui, até existe, pode existir lá fora, mas vem de dentro. Né? Para mim, o insight, que é o que vale para você criar inovação, é o que vale para você empreender, é uma coisa que para mim vem fora para dentro. É algo que você percebe, te dá um clique e fala, está aqui a oportunidade, deixa eu agarrar e deixa eu fazer. Então, foquem nisso, se vocês querem criar inovações, primeira coisa, conectem-se com o mercado. Tá? Mas vamos em frente. Vou querer contar agora um case que não é meu, mas acho que é um case super bacana. É o case de uma empresa grande, mas acho que a capacidade de inovação dela mostra que, né, vale tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas, para startups, mas o que importa é como o cara construiu isso. Tá? Essa empresa é uma empresa britânica, né, eles têm uma subsidiária na Coreia do Sul,
que na época era número 2, e eles queriam ser os primeiros, queriam ser os líderes do mercado coreano, né? Na área dos mercados. Aí eles perceberam uma coisa, que os coreanos, eles têm uma jornada de trabalho muito intensa, né? Lá o pessoal trabalha mesmo, já foi dito aqui antes, né? 12, 14 horas por dia. Eles falaram, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Eu quero crescer, mas não quero ter que abrir mais lojas, e eu preciso resolver um problema do meu cliente. Então, eu vou passar um vídeo aí para vocês. O vídeo, infelizmente, está em inglês só, mas aí eu vou falando um pouquinho em português o que significa, tá? South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself, from Tesco to Home Plus. Primeira coisa, eles mudaram o nome deles para o nome local, que eles achavam que é o nome que adequava ao mercado. Então, aqui eles estão mostrando o quê? Que eles eram menores que um concorrente chamado E-Mart. Né? E o que eles queriam é se tornar o número 1. Esse era o objetivo da missão da empresa. E aí eles perceberam justamente o quê? Que os coreanos tinham uma atividade muito intensa no dia a dia. Não tinham tempo para o mercado. Era um problema sério para a pessoa. Tá? E aí eles tentaram casar essas coisas. Como é que eu faço para resolver um problema desse cliente e resolver um problema meu? E olha a solução que eles criaram. Olha só o que eles fizeram. Pegaram as estações de metrô e criaram painéis como se fossem as gôndolas do supermercado. Né? E aí como a pessoa faz? Ela chega com o smartphone dela, com o aplicativo, né? Ela vê o que ela quer comprar, passa o smartphone, tem um QR Code, né, em cada produto, e se escaneia e vai fazendo o pedido de compra dela, como se ela estivesse no mercado. Ela vai passando, vai passando o que ela quer comprar, gera o pedido dela, né? E aí no final ela só finaliza. E quando o tempo que ela está indo para casa, muitas vezes a compra dela chega quase que ao mesmo tempo que ela chegou em casa para receber. É uma solução que vocês veem, né? Fruto da criatividade de um problema que eles viram que existia, né? Um problema que existia do mercado. Né? People can shop at Tesco Home Plus wherever they go, without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. E é claro que assim, teve um efeito. A partir dessa campanha, a pessoa começou a comprar online no supermercado, porque não era um hábito, né? Não é um hábito da gente fazer compras online. Então, além de fazer essa, ela fica assim, vai que é isso? Eu posso entrar no aplicativo e comprar direto os produtos? Sim, mas as pessoas não tinham esse hábito. E com isso ela construiu esse hábito. Em vez de simplesmente fazer um aplicativo, né, que a pessoa tinha que baixar e instalar, a pessoa via aquilo lá, agora eu vou usar. E ela começou a se habituar a usar isso. Né? Então é um case que eu acho super bacana, né, que gerou resultados efetivos para eles. Eles cresceram aí o número de clientes online mais de 76%, aumentaram 130% as vendas e viraram o número 1 na Coreia do Sul. Então, novamente, gente, olhem para fora. Tá? Esse é o primeiro recado. Né? É isso que vocês têm que ver. Entendam qual que é a necessidade do seu cliente real, qual que é o problema real que ele tem. Não o que você acha que é legal, que é bacana, porque não é isso que vai interessar para o seu cliente. Tá? Vamos lá. Outra questão muito importante que eu queria falar nesse sentido, né? Muitas vezes eu vou perguntar, mas qual que é a sua inovação? Qual que é a sua vantagem competitiva? Aí a primeira resposta que eu recebo é, não, eu sou pioneiro, eu sou o primeiro a lançar, eu sou o único. Eu falo, cara, será que isso é vantagem? Será que isso aqui é inovação? Vamos parar para pensar um pouquinho melhor? Né? Eu acho que a gente tem que imaginar. Eu vou contar um caso meu, tá? Um caso agora meu que deu errado. Tá? Eu fiz uma vez, justamente, o erro da ideia. Né? A ideia não estava errada, viu, gente? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Não é que as ideias estão erradas. É que quando você para da sua ideia, você não está alinhado com o mercado, às vezes no timing, no momento certo. Né? Qual foi o erro que eu cometi? Em 97, começou a surgir a primeira tecnologia para comunicação wireless. Tá? O primeiro padrão que é o 802.11. Ainda era um padrão bem primitivo, trafegava a 2 megabits por segundo no máximo. Né? Mas quando surgiu aquilo, eu falei, puxa, isso é revolucionário. Né? Isso é o futuro. Pô, legal, a Cássia foi visionária. Foi visionária coisa nenhuma, tá certo? Eu e mais milhões de pessoas, né, com certeza pensaram a mesma coisa do que eu pensei. Tinha milhões de pessoas fazendo né, desenvolvendo isso, essa tecnologia. Mas eu falei, eu quero estar na frente, eu quero ser o primeiro. Né? Vou ser o primeiro aqui no Brasil a ter soluções wireless. Bacana. Aí fui nos Estados Unidos atrás de uma empresa
ele descobriu uma empresa chamada Ironet, que tinha tecnologia, né? Eu fui licenciar a tecnologia dela para poder desenvolver e lançar um produto aqui no Brasil usando essa tecnologia. Aí fui lá, eu lembro muito bem, tive uma reunião lá com o diretor deles, aí me recebeu muito bem, mas aí ele pegou e falou, cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, mas por quê? Isso não é futuro? Vocês não estão apostando nisso? Não estão investindo em tudo? Falei, com certeza, só que você falou, mesmo aqui no mercado americano, ainda está bem cedo, tá? A gente está apostando sim, a gente sabe que vai demorar um tempo para isso aqui acontecer. Não, então eu falei, mas o Brasil, vamos levar para o Brasil, vamos fazer isso acontecer no Brasil ao mesmo tempo que acontece aqui. Legal, corajoso, né, Cássio? Bacana. Quebrei a cara, gente, quebrei a cara. Trouxe para cá, as pessoas não entendiam, tá? Não entendiam, não acreditavam. A gente lá fazia teste, demonstração, mostrava, funciona. Cara, funciona. Mas o padrão mesmo não estava nem sequer bem estabelecido, né? Porque ainda tinha uma briga entre duas tecnologias para ver qual que ia perdurar, qual que ia realmente permanecer. Então, enfim, um desastre total. Tá? Um desastre total. Ah, valeu para alguma coisa? Valeu. Primeira coisa, sim. Novamente, eu estava certo? Até estava, só errei no timing. Né? Essa mesma empresa, né, que eu queria licenciar a tecnologia, a Cisco foi lá, 5 anos depois, e comprou por cerca de 800 milhões de dólares, simplesmente. Tá? Então, o meu erro na época foi falar, em vez de querer trazer a tecnologia, eu devia ter comprado umas ações dela, que eu tinha dado muito mais certo. Tá? Mas, enfim, gente, para vocês verem que assim, timing é uma coisa essencial. Então, não adianta você achar, pô, tive a visão fantástica. Será que é o timing certo? Será que o mercado está pronto? Será que o mercado quer isso mesmo? Está no momento? Né? Então, você tem que saber balancear isso. Assim, não tem a presunção de que vocês vão acertar sempre. Não vão. Eu errei não só essa vez, errei várias vezes. Algumas se acertam. Tem que tomar um risco? Tem que tomar um risco. Mas procurem primeiro validar se isso realmente tem interesse, tem demanda. Né? E aí, pegando um pouquinho da teoria para justificar isso, e aí pegando dois gráficos muito interessantes, um do livro e o outro da Gartner, né? Quer dizer, o ciclo da inovação ela passa por esse ciclo aqui, desses estágios. Né? Quer dizer, quem normalmente, quando você lança uma nova solução, uma nova tecnologia, você tem os chamados inovadores, né? Que é aqueles caras que são ávidos, né? Estou falando isso dos clientes, ávidos por tecnologia, compram qualquer coisa. O negócio às vezes nem funciona direito, mas ele quer ter. Só que olha quantos por cento isso é do mercado total. É nada, né? 2,5% do mercado total está aqui. Né? Aí depois você passa para um estágio que você começa a ter, né, os early adopters, aqueles caras que já também são ávidos, claro, não tomam tanto risco, vão comprar uma coisa que funcione, que ele tenha o mínimo de garantia que funciona. Né? E aí você tem um gap aqui, que é a hora que você vai passar do estágio para aí começar a ter a grande adoção. Né? Por quê? Por que você tem esse gap? Porque, normalmente, as tecnologias que surgem, né, isso a gente vê todo dia, né? Vê, realidade virtual, né, não sei o que lá, e você vê, pô, tem uma hora que está bombando, daqui a pouco tudo, isso aí não funciona, isso aí não, né, esquece. E depois você começa a ter realmente a adoção massiva, a hora que aquilo estabiliza, a hora que realmente você tem as aplicações efetivas que geram. É esse o momento que você tem, efetivamente, a solução dos grandes problemas. Né? Porque até aqui é uma ideia. Né? Isso aqui é uma ideia. Né? Vamos testar, vamos ver se isso funciona. Aqui você começa, bom, parece que sim, então cheira que funciona, mas a hora que você tem a solução dos grandes problemas é aqui. Né? Então, se você está pensando, eu quero solucionar grandes problemas, quer dizer, quero fazer, você tem que olhar aqui. Eu sou um inovador tecnológico, eu quero fazer P&D. P&D você vai estar aqui. Né? Se você é um cara de pesquisador, digital, você vai ter que estar aqui. Mas você tem que saber onde você está e saber os desafios que você vai enfrentar para você criar a inovação de acordo com os seus objetivos. Tá? Bom, usando um outro case, eu acho que só para ilustrar essa curva, né, vocês, enfim, terem uma visão prática aqui no Brasil, né, todo mundo passou, acho que viu a famosa febre das compras coletivas. Né? Surgiram, acho que, mais de 1000 sites de compras coletivas no Brasil. Né? E qual foi a consequência disso? Né? Quer dizer, é mais ou menos o que a gente viu aqui, né? Surgiu aqui, só que foi um caso muito rápido, né? Porque, na verdade, não tinha inovação tecnológica, né? Era uma aplicação simplesmente, um modelo de negócio novo, então isso não precisou passar por isso aqui, passou por isso muito rápido. Né? Só que a consequência que você teve com isso foi o quê? Né? Eles realmente foi um caos para o setor. Né? Concorrência extremamente acirrada, baixíssimo índice de inovação, né? Todo mundo repetia a mesma coisa, fazia tudo igual. Né? Mas, no final, a gente acabou tendo até hoje. Né? Hoje você pode dizer que esse mercado se consolidou. Né? Inclusive com um player brasileiro aqui no Brasil, né? Um player brasileiro que passou por altos e baixos, ele passou por essa curva que é o peixe urbano. Né? E hoje, depois que foi adquirido pelo Baidu,
hoje tem uma posição bem favorável no Brasil. Recentemente, inclusive, pegou o Groupon, aqui a operação brasileira do Groupon, e se juntou com ele, quer dizer, juntou o Groupon nele para conseguir se estabelecer. Então, acho que é assim, para você entender muito bem, assim, não adianta, se você está aqui no meio desse mar vermelho, cara, esquece, tá? Porque vai ser muito difícil você conseguir na frente. Eu vou mostrar como é que isso acontece em termos mais práticos. Então, finalizando essa questão do pioneirismo, né, acho que o que é importante, tá? É pegar o seguinte, saber o seguinte, normalmente, tá, a história mostra que os pioneiros são aqueles que não dão certo. Para aqueles que acham que pioneirismo é uma grande vantagem, saibam que não dão certo. Então, tem casos clássicos, né, como da videocassete, né, da minha geração. Betamax, acho que para quem lembra, né, foi o primeiro padrão de videocassete que surgiu no mundo, mas veio o VHS e suplantou. E por que o VHS suplantou? Alguém sabe dizer? Mais ou menos. Também. Não, tinha um detalhe técnico de aplicação. A Sony, quando criou o Betamax, ela pensava que era porque para as pessoas gravarem seus vídeos pessoais, né, e terem seus vídeos para ver em casa, tá certo? Ela dimensionou a fita para caber o quanto? 1 hora de vídeo, tá? Agora, a utilização real do videocassete foi para quê mesmo? Para a gente assistir longa-metragem, né? 1 hora não dá para um longa-metragem. Aí veio o VHS e lançou a fita de 2 horas. É um padrão pior, tecnicamente falando, a qualidade dele é pior, o Betamax era uma qualidade melhor, mas ele cabia um longa-metragem, né? Enfim, então, para vocês verem, quer dizer, normalmente o cara que vem atrás... Pegar outro caso, bem... Quem lembra do Alta Vista? Alguém usou Alta Vista? Levanta a mão aqui. Ó, já temos um número maior. Para quem não sabe, o Alta Vista, antes do Google, era o buscador que tinha na internet que fazia, tá? Teve o Yahoo também aqui no meio, nem coloquei ele, mas, enfim, poderia colocar ele aqui também no meio. Tinha Alta Vista. Aí veio o Google e dominou esse mercado. Né? Alta Vista foi Netscape, né? Caso clássico também. E olha que interessante esse. Veio Netscape, na época bombou, o IPO dele foi fantástico, né? Microsoft falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar conta desse mercado. E eles podiam, davam de graça. Né? Então, para quem quer usar o Netscape? Beleza, aí veio o Google e falou, Internet Explorer, esse troço é lento demais, vou fazer um negócio muito mais rápido, Chrome. E quem sabe surge até um terceiro aqui, né? Tem gente que fala que Firefox vai tomar conta, sabe-se lá Deus. Né? Então, novamente, gente, pioneirismo não é significado da inovação e de liderança. Pode ser. Né? Resumindo isso, o que significa? Assim, se você for pioneiro, o pessoal fala, você pode ganhar a dianteira? Sem dúvida nenhuma, é uma vantagem que você vai ter, você vai estar na frente. Só que você pode até se tornar referência de mercado, mas só vai acontecer se, primeira coisa, você conseguir criar alguma barreira muito significativa para os seus concorrentes. Né? Só vai acontecer se você conseguir ou ter uma patente, que aí o pessoal não pode copiar o teu negócio, né? Ou você cria um efeito de rede, quer dizer, que você cria um efeito multiplicador daquilo tão rápido que o cara que entra depois não consegue reproduzir, tá certo? Ou você tem alguma proteção regulatória, aí, cria um pequeno monopólio, enfim, ou tem um marketing extremamente alto, né, forte, alto não, agressivo, e tudo isso depende do quê? Muito dinheiro, gente. Tá? Então, ser pioneiro custa muito caro. Se preparem. Tá? Então, o pessoal que vem com uma startup e fala assim, olha, não, você é o pioneiro, né, pioneiro, você é o primeiro a lançar, maravilha, tá? Ok, mas quanto você tem de budget para investir em marketing planejado para os próximos 5 anos? Se o cara falar menos de dezenas ou centenas de milhões, ele já não está entendendo o que é ser pioneiro. Tá? Então, saibam disso. E seu seguidor? Fala, então vamos ser seguidor? Mas você falou que o começo da palestra era seguir a tendência está atrasado. Falei, sim. Se você seguir simplesmente a tendência, você pode estar atrasado. Agora, se você for um seguidor rápido, né, como o americano chama, que é o fast follower, pode ser que você tenha um espaço ali. Mas também é um desafio, gente. Tá? Deixar bem claro. Primeiro, assim, vantagens que o seguidor tem. Todos os erros que esse cara faz no começo, que nem a Sony lançou o Betamax, né, achou que era para uma coisa, as pessoas queriam usar para outra. O pessoal VHS fala, o pessoal quer usar na realidade para gravar filme. Quer ter filme de 2 horas. Então, fazer uma fita de 2 horas. Aprendeu com o erro, não teve o custo. Né? E se conseguir produzir um produto melhor e sem os custos dos pioneiros, né, ele consegue ser muito mais eficiente e ganhar esse mercado. Tá certo? Só que ele só vai conseguir isso, né, obviamente, o contrário do pioneiro.
se não tiver muita barreira para ele entrar, tá certo? E se o pioneiro não conseguir dominar esse mercado muito rapidamente. Tá? E também, gente, mais importante, se esse cara tem muito dinheiro, você tem que ter muito mais. Tem que ter muito mais bala na agulha, tá? Porque a briga vai ser feia, pode te garanto. Ele não vai abrir mão, né? O cara investiu aqui um bom dinheiro, ele não vai abrir mão tão fácil assim, tá certo? Então, se prepare, porque a briga vai ser bastante feia. Tá? Não adianta você pensar que você vai entrar com pouco dinheiro e você vai conseguir conquistar esse mercado dele, não. Não vai, porque ele não vai deixar tão fácil. Tá? Bom, indo para o nosso mundo das startups, né, falei de grandes empresas, grandes negócios. Acho que assim, uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo, assim, a gente tem dois tipos, né, eu pelo menos coloco dois tipos principais de startups. Né, aquelas startups de tecnologia mesmo, né, o pessoal chama de deep tech, hard tech, aquele que desenvolve, né, a tecnologia em si. E tem aquelas que desenvolvem, são modelos de negócio, né, são aplicações tecnológicas. Então, elas usam o quê? Metodologias, né, lean, enfim, processos muito mais efetivos. Né? Então, você precisa entender que categoria que você está. Porque a forma de você construir a sua startup e a sua inovação é bastante diferente de uma para outra. Tá? E vou contar um caso meu, né, uma experiência minha pessoal também, que foi um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo. Tá? Um sucesso por quê? Como vocês viram a minha história inteira, eu fiz o software para o videotexto. Né? Mas chegou uma hora que eu percebia qual que era a grande barreira para vender mais. O hardware, né, o modem. Era muito caro. Né? O cliente, às vezes, não conseguia comprar o software porque o modem era muito caro. Né? Já tinha melhorado muito, não era aquele terminal absurdamente caro, mas ainda não era acessível a todo o público. Pô, eu era desenvolvedor de software e via que esses modems, né, os modems tinham um hardware enorme, né? Ele tinha um processador próprio, tinha uma inteligência própria, memória própria. Eu falei, mas para que tudo isso? Pô, não precisa disso. Vou pegar e vou fazer assim, vou arrancar tudo isso, eu faço tudo isso em software. Né? E criei uma coisa que nem eu sabia na época, que depois de vários anos, né, o pessoal deu o nome de Controllerless Modem, tá? Que era um modem sem controlador. Né? E fui bem sucedido na época, fiz esse modem, vendi bem ele na época, foi o primeiro produto que eu fiz de hardware, inclusive projeto meu, 100%, software era meu, tudo era meu. Enfim, e vendi bem aquele produto. Só que eu cometi um erro, né? Por inexperiência, eu não patenteei. Eu nem sabia que aquilo era uma inovação. Era uma coisa que eu achei que funcionava bem, deu certo, né, por desconhecimento. Aí foi lá, alguém lá em 96, pegou, teve a mesma ideia do que eu tive, né, por isso que ideia não vale nada, mas foi lá e registrou uma patente. Né? É uma patente que, com certeza, valeu algum dinheiro. Né? Então, novamente, vocês precisam saber exatamente isso. Se vocês vão criar uma inovação tecnológica, cara, a primeira coisa, patentear, e patente global. Não adianta pensar só Brasil, tem que pensar mundo. Ah, é caro, é complicado? É caro e complicado, mas tem que fazer. Se você não fizer, não vai adiantar, não vai valer de nada o trabalho que você teve. Então, se você é uma startup de tecnologia, você tem que saber que você tem que pensar em como você vai se proteger para que o teu negócio tenha um valor no futuro. Tá? Bom, para resumir essa história toda, né, muito simplificadamente, obviamente, aqui é uma palestra, não tem como entrar nos detalhes, mas como é que eu entendo que vocês devam fazer para inovar? Primeira coisa, identifique um grande, né, e o grande aqui está bem claro, problema. Tem que ser algo realmente que as pessoas, né, estejam altamente insatisfeitas com a solução que elas tenham. E aí você tem que criar uma solução que, no mínimo, seja que chama uma ordem de grandeza melhor do que já existe. Não adianta ser um pouquinho melhor. Não, o meu é 10%, 20% mais barato. Não, o meu é melhor, tem umas funcionalidades a mais. Esquece, cara. Esquece. Por quê? Porque qual que é o grande problema que a gente tem com a inovação? Né? As pessoas resistem à inovação. Né? Sabe aquela curvinha lá que eu mostrei para vocês, o Early Adopter, inovador? Por que isso? Porque as pessoas têm resistência. A maior parte dessas pessoas tem resistência. Né? Se você lembrar a curva, a maior parte está no meio para o final. O ser humano é contra a inovação. E é da natureza humana. Isso não é nada errado. Ah, não, precisa mudar as cabeças, as pessoas são retrógradas. Não são. Isso é instinto natural, de autodefesa. Né? Eu falei, se a gente não tivesse essa resistência à mudança, estaríamos todos, nós não existiríamos. Porque eu falar, pensar, o homem das cavernas, né, o dia que visse assim, um canyon, em vez de falar, não vou pular, vou sair da volta, todo mundo, vamos inovar, vamos pular. Né? Você imagina o que ia acontecer, todo mundo ia morrer. Né? Então, não, era da natureza humana resistir à inovação. Então, a gente só vai, as pessoas só vão usar a inovação se aquilo fizer valer muito a pena. Mas valer muito a pena mesmo. Tá? E que grandes problemas vocês podem encontrar? Primeiro grande problema, algo que restringe muito o acesso. Dei um exemplinho aqui, que é o quê?
Os primeiros computadores que surgiram aí, né? Os grandes computadores e tal. Quem sabia usar era programador. Né? Então, quando surgiu lá o Apple, né? O primeiro Apple II, né? Aquilo foi uma revolução, porque a pessoa comum conseguia começar a usar. Né? Já aquilo já tinha um software, um programinha e tal. Aquilo mudou o paradigma desse mercado. Foi uma grande inovação. Né? Coisas que não têm solução. Exagerei um pouquinho aqui na conta, mas são coisas radicais. Isso é inovação disruptiva. Né? Quando a gente fala isso aqui é inovação disruptiva. Se você estiver nessa linha, cara, aí você não precisa mais pensar mais nada na vida. Mas vamos falar de outras coisas, falar soluções que não resolvem plenamente. Hoje todo mundo procura a cura da AIDS. Né? Porque existe tratamento? Existe, mas a cura ainda não se descobriu. Né? Então, estou falando de coisas bem ousadas, gente, mas, novamente, vocês têm que ser ousados. Né? Algo que você possa melhorar pelo menos uma ordem de grandeza. Eu falei, lembra, vamos reduzir 10, 20%, esquece. Você quer reduzir... E veja bem, não estou falando de preço, tá? Porque também já vi muito empreendedor falar, não, porque o cara lá, a empresa vende a 100, eu vou vender a 50, tá? Mas quanto é o custo e o custo dele? Não, aí você vai ver o custo é igual. Fala, então, o que é a mágica? Por que o cara vende a 100 e você vai vender a 50? Não, se ele quiser, então ele pode vender a 50 também. Então, preço não adianta, é custo. Se você conseguir reduzir mais de 50% do custo, começa a ser interessante. Menos do que isso, não perca seu tempo. As pessoas não vão trocar algo por 10, 20% por causa do preço. Você está acostumado a comprar algo, ele não vai trocar você por causa disso. Né? Bom, para terminar aqui na apresentação, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu queria perguntar para vocês, qual que é o grande problema que esses caras resolveram? Quem sabe dizer? Vamos lá. Rapidinho, que o meu tempo já acabou. Então não posso... Hã? Oi? Pode falar, não tem vergonha. Pesquisa rápida, né? Será? Hã? Tempo o quê? Para você pesquisar as coisas? Será? O Altavista já fazia isso tudo. Eu usava o Altavista, inclusive eu demorei muito para começar a usar o Google. Eu não sou early adopter. Né? Será que é isso, gente? Hã? Quem mais se aventura? Relevância de resultados? Será? O Altavista era ótimo. No começo era tão bom quanto o Google. Hã? De quê? Monetização. Opa, estamos chegando. Quem é o cliente desse cara? Somos nós? Não. Nós somos o produto. Nós somos a mercadoria que ele vende. Né? Não sei se você sabe, todos vocês são mercadoria. Vende para quem? Para o anunciante. Ele criou um modelo de negócio que o Altavista não tinha. Né? E começou a fazer muito dinheiro. Com muito dinheiro, teve muita capacidade de melhorar, de aperfeiçoar, de crescer, aí sim ficar melhor. E aí ele matou o Altavista. Né? Então, cuidado, pensem exatamente, né, qual que é o grande problema que você vai resolver. Tá? Para fechar, gente, recomendações finais para vocês. Primeiro, não tenham pressa. Tá? Não queiram fazer as coisas na correria. Tive uma ideia, vou sair fazendo a ideia. Não faça isso. Né? Aprimore-se, seja o melhor no que você vai fazer. Tá? Depois que você for o melhor que fazer, veja o que tem de importante à sua volta. Aí você pode tentar inovar. E responda essas 4 perguntas antes de fazer qualquer coisa. Primeiro, qual que é o potencial efetivo, né, que eu tenho do meu negócio? O que eu digo potencial efetivo? Não é o mercado total, isso não interessa. Interessa assim, quanto efetivamente eu posso tirar desse mercado para mim. Tá? Segunda coisa, tem um modelo de negócio viável? Tá? Eu já vi soluções fantásticas tecnicamente, só que tinha um grande problema, não tinha quem pagasse. Né? Nenhum dos stakeholders estava disposto a pagar por aquilo. Não adianta nada. Né? Terceiro, quanto custa adquirir cliente? Muito empreendedor esquece desse ponto que é fundamental. Às vezes, a grande despesa do seu negócio é a aquisição de cliente. Tá? E, por final, quem são seus concorrentes? Né? Não estou falando concorrente direto, estou falando principalmente os indiretos. Tá? E, por fim, né, preparar, porque assim, você tem que se preparar muito bem com gente, né, e com recurso financeiro, porque sem isso você não vai fazer, tá bom? É isso, gente. Obrigado. É uma pequena frase aí para vocês, para a gente terminar aqui, tá? Obrigado mais uma vez.